está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou. Graças a Deus. E tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Boa tarde, gente! E aí, como que está sendo o seu domingo? Está uma bênção, tá meio friozinho, né? Gostoso de ficar quietinho dentro de casa com a nossa família, debaixo de uma cobertinha, vendo um filminho com uma pipoca. Isso é muito bom, né? Mas agora, vamos desligar tudo que vocês estavam vendo para a gente entronizar no Senhor, porque agora é a hora do nosso culto. O nosso culto
online, amém? E o nosso tema hoje é uma casa para Deus. Então vamos hoje aprender onde realmente o Senhor habita. Então feche seus olhos aí, vamos falar com o nosso Deus agora, vamos convidar Ele para estar aqui conosco, para abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a cada dia a gente venha entender tudo que está aqui na palavra de Deus, tudo que tem um propósito. Às vezes um detalhe, vocês devem pensar assim, mas para que escreveram isso na Bíblia? Não, toda a Bíblia foi inspirada por Deus para nos ensinar, para direcionar os nossos caminhos, para iluminar os nossos pensamentos. Toda a Bíblia é o próprio Deus falando com a gente. Então, curva sua cabeça, feche seus olhinhos e ore comigo. Senhor Deus lindo, Senhor Deus maravilhoso, obrigado por este domingo, obrigado por essas crianças que estão nos assistindo. Senhor, que realmente o Senhor venha falar aos nossos corações neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Como eu disse para vocês, o nosso tema é construir uma casa para Deus, onde o Senhor realmente habita. E para a gente começar, nós vamos ler um versículo que está lá em Êxodo 25:8. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Sempre foi desejo do Senhor habitar no nosso meio. Sempre foi desejo do Senhor ter diálogo com a gente. Desde lá do Jardim do Éden, onde era a casa, de Adão e Eva, o Senhor durante o dia ia lá, conversava com eles, perguntavam para eles sobre os animais, sobre o que eles descobriram naquele lugar. E nós sempre tivemos um diálogo com o nosso Deus. E hoje, se eu perguntar para vocês assim, onde o Senhor habita? Vocês saberiam me responder? Onde é a casa de Deus? Talvez você está pensando assim, tia Claudinha, a casa de Deus é lá, é a nossa igreja, onde nós nos reunimos para adorar a Deus, onde nós nos reunimos para orar, para aprender da palavra do Senhor. Realmente, crianças, foi inclusive um mandamento do nosso Deus, foi uma ordenança, foi uma ordem. Congregai-vos. O Senhor não nos falou assim, se vocês quiserem, vai à igreja congregar. Não, Ele deu uma ordem, congregai-vos, vai para a igreja. E infelizmente, com essa pandemia, por mais de um ano, nós não pudemos congregar, Nós tivemos que ficar nos nossos cultos online, assistindo em casa. Mas agora, gente, já tem um tempinho que os cultos voltaram. As escolas dominical voltou. O culto à noite, Viva Livre Kids, a sala também voltou. Então, vocês que ainda não voltaram para a igreja, venham. Foi uma ordem do Senhor. Chama o papai e a mamãe e fala, mãe, já voltou os cultos. Vamos para a igreja, vamos retomar a nossa caminhada com Cristo, vamos louvar o Senhor no templo, porque isso agrada ao Senhor. Mas, na verdade, aqui na igreja é o lugar onde nós devemos congregar, mas ainda não é a morada do nosso Deus. Então, alguém quer mais arriscar aí? Onde o Senhor Deus habita? Onde Jesus habita? Alguém quer falar? Se alguém falou que é no nosso coração, parabéns! Inclusive, tem um hino que eu gosto muito, que é assim, olha. Deus da minha vida, fica comigo, sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer do que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Verdade, o nosso Deus, depois que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou,
o Espírito Santo mora no nosso coração. Então quer dizer que Ele está conosco a todo tempo. Olha que bênção, crianças! Vocês não precisam vir na igreja para se encontrar com Deus. O nosso Deus, Ele mora no nosso coração. Se você de repente estiver lavando as vasilhas para a mamãe e lembrar de alguma coisa, você pode conversar com Deus. Se você estiver tomando um banhozinho no chuveiro, você pode adorar, falar palavras maravilhosas para Ele. Se você até estiver debaixo da cama, você pode conversar com Deus. Ele está assim, ó, querendo conversar com você. Ele mora no seu coração. Na verdade, Ele te observa o tempo todo. Ele mora em você. Por isso que nós devemos cuidar sempre de nós com maior carinho. Porque o grande Deus, o Todo-Poderoso, Ele não mora nem nas nuvens, nem lá no céu. Ele não mora na igreja. Nós somos o templo de Deus. Amém? Então, crianças, hoje o Senhor habita em nós. Mas nem sempre foi assim. Lá no passado, quando o povo ainda estava no Egito, quando eles ainda eram escravos de Faraó, lá haviam muitos outros deuses, deuses falsos, deuses de mentirinha, deuses que não podiam fazer nada por eles. Eram aqueles deuses que as pessoas ali adoravam, mas eles eram deuses mortos, deuses que tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam. Deuses que estavam lá, aquelas estátuas mortas, mas eles por milhares de anos eles conviveram com esses deuses. E quando nosso Deus, Moisés, quando Moisés tirou o povo do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, aí eles começaram a conhecer do poder do grande Deus, do poder do grande Eu Sou, que com mãos fortes foram lá e abriu o Mar Vermelho. E aí depois eles viram o Senhor em todos os momentos, quando eles multiplicaram, ali, quando eles mandaram o maná, quando mandava água para eles, quando dava livramentos para eles, em todo o tempo o Senhor Deus estava com eles. Vocês já ouviram algumas vezes aqui que durante o dia Deus guiava eles através de uma nuvem. Aquela nuvem era a presença do Senhor no meio deles, protegia eles do calorão insuportável do deserto, dava abrigo. E à noite ele se transformava numa coluna de fogo, onde iluminava. Então, crianças, era maravilhoso saber que a presença do grande Deus Todo-Poderoso estava com eles o tempo todo. Então, o Senhor falou com Moisés que gostaria de habitar no meio deles, no meio do acampamento deles, porque era assim, eles estavam acampados aqui hoje. Se a nuvem caminhasse ou se a coluna de fogo caminhasse, eles sabiam que deveria caminhar. Então, naquela época, gente, o Senhor ainda não tinha uma casa. E o Senhor Deus teve o desejo de ter uma casa, de ter onde habitar, para que eles pudessem, sempre quando eles quiserem, ir até Deus. Porque até então, o povo de Israel, eles estavam acostumados com os deuses egípcios, os deuses falsos. E agora eles estavam começando a caminhar e ver o poder do nosso Deus. Então, ele falou: quero, Moisés, uma casa para me habitar no meio do povo. E essa casa chamava de santuário. Era onde o Deus queria habitar no meio deles. Olha que Deus amoroso. Deus queria mostrar para eles o teu poder. Deus queria que eles buscassem sempre quando eles quisessem. Deus estava ali para buscar eles. E Deus começou a dar ordens para Moisés. Moisés, peça ao povo tudo o que eles tiverem. Eu preciso de ouro, de prata, de bronze, de madeiras, de tecidos, de pele de animais, de tintas. E aí, crianças, o Moisés passou a visão para todo o povo de Israel, falou para eles o desejo que Deus quer de habitar no meio do povo. E o povo ficou muito feliz. Então, crianças, o povo assim, eles viram que o Deus que eles serviam não era aquele Deus morto igual os deuses falsos lá do Egito,
Não era um Deus distante, onde somente Moisés tinha acesso a eles. Eles viram um grande amor de Deus por eles, ao ponto de querer ficar juntinho deles. E aí, Moisés passou a visão para todo mundo. Tragam tudo, nós vamos precisar de ouro, nós vamos precisar de bronze, de prata, de tecidos finos para fazer as cortinas do templo. Crianças, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso e tão detalhista. Depois você peça a mamãe para ler para vocês a Bíblia nesse livro, para mostrar como que o Senhor deu detalhes, deu tamanho, deu medida, deu altura, deu cores. E as pessoas começaram a trazer para Moisés. Os filhos falavam: mãe, seus brincos, é verdade, nós temos brincos para ser derretido, nós temos as cortinas da nossa casa, e algumas madeiras veio de outros lugares. Deus preparou homens, encheu do Espírito Santo para estar moldando, gente, que aquele ouro todo era derretido, e Deus dava toda a direção, que teria que ser feita uma arca da aliança, teria que fazer querubins de ouro. Então todos ficaram muito maravilhados com o que estava acontecendo, e trouxeram tantas coisas, que Moisés teve que falar: chega, não precisa mais, já tem o suficiente para a construção da forma que o Senhor quer. De repente, crianças, daqui a pouco foi necessário Moisés falar: chega, não precisa de mais nada. E olha, foi tão lindo o que aconteceu ali, que jovens, crianças, velhos, todos se uniram no mesmo propósito de construir o santuário do nosso Deus. Aí sim, as pessoas podiam ir lá adorar ao Senhor. Amém? Então, hoje, crianças, vocês, quando a mãe fala com vocês assim, aqueles que têm a mesada, que tem o cofrinho, que de repente a mãe fala assim: vamos ofertar na casa do Senhor, vamos ofertar aos missionários. Vocês têm que trazer com alegria, porque hoje nós também temos a igreja onde nós podemos se reunir com os outros irmãos para adorar a Deus. E o Senhor quer que todos nós ofertamos na casa do Senhor. Nós devemos ofertar com o melhor que vocês têm, com tudo. De repente o pastor fala assim: lá na nossa célula vai acontecer que todo mundo vai trazer um prato bem gostoso para todo mundo comemorar. E aí você vai falar assim: nossa mãe, mas aquela lata de leite condensado ali não é para você usar com isso, é para mim comer à tarde, é para fazer brigadeiro aqui em casa. Não, mãe, aqui olha, eu tenho um dinheirinho aqui que eu ganhei do meu avô, vamos lá, vamos comprar, vamos fazer brigadeiro para levar para os meus amigos, vamos fazer também um caldinho gostoso. E de repente a mãe fala assim com você: olha, nós temos que fazer um bazar, tem algum brinquedo que você não usa? Tem alguma roupinha que você não usa? Aí você fala: ai, mas eu gosto tanto desses, todos eu gosto, todos os meus brinquedos. Mas aí você vai pensar o quê? Que na casa do Senhor nós devemos ofertar, e que Deus se alegra quem dá com alegria. Amém? Então que nessa tarde vocês tenham no seu coração, primeiro, onde o Senhor habita hoje? Onde o Senhor habita? Nós somos a casa do Senhor. Aqui é o templo do Senhor, é aqui que Ele habita. Por isso que nos nossos lábios tem que ter sempre cânticos de louvor. Por isso que se alguma criança ainda mente, ainda conta algum palavrão, não deve falar, lembrando sempre que o Senhor habita no seu coração. Por isso que se alguém perguntar para você: fumar não é errado. Porque o nosso corpo hoje é o santuário de Deus. O Senhor, você que aceitou Jesus no seu coraçãozinho, você é o santuário de Deus. Então, se de repente hoje não dá para ir para a igreja, você pode fazer o seu cultinho a Deus. Você pode entrar para o seu quarto, cantar um hino, ler a palavra, adorar o Senhor. E aí, quando vocês
puderem, igual nós estamos todos retomando para a igreja, venham congregar, venham adorar ao Senhor juntos. Amém? Então Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Senhor maravilhoso, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor mora no meu coração, o Senhor mora no coração de cada criança. Louvado seja o Senhor que quis morar conosco, que quis estar no meio de nós. Eu te louvo, Deus, porque o seu amor não dá para medir de tão grande. Que cada criança, Deus, tenha um coração disposto a ofertar na casa do Senhor. Que cada criança esteja disposta a fazer o melhor pelo reino de Deus. Muito obrigada, Deus. Fica conosco e nos dê um final, um restante de domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para vocês. Tchau.